Boa noite a todos aqui presentes. Eu sou a Daniela Soares, gestora acadêmica da Instituição de Ensino Médico, a PROMED, Instituto de Apoio à Promoção do Ensino Médico do Estado de Minas Gerais. A nossa instituição, através de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi considerada uma instituição de excelência no ensino médico. Temos uma gestão acadêmica com mais de 16 anos de experiência no ensino médico. A nossa missão é contribuir de forma efetiva, ética e profissional para o sucesso da comunidade médica. Oferecemos educação continuada em diversas especialidades médicas no Brasil e no exterior. Sejam muito bem-vindos ao curso Suicídio e Psiquiatria. Esse momento foi preparado com muito cuidado pelos nossos convidados, Dr. Eduardo Ferreira Santos, Dr. Humberto Müller, doutora Júlia Machado. Teremos também, nesta noite, a presença ilustre do Dr. Robson Machado, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia, CREMERO. A dinâmica do evento, né, vai ser da seguinte forma: nós vamos iniciar com o Dr. Robson Cardoso Machado. Ele vai falar, né, sobre o suicídio e a psiquiatria no contexto em que estamos vivendo. Em seguida, o Dr. Humberto irá abordar o capítulo Dominó de Werther, tema de um capítulo que ele escreveu, está contemplado no livro Suicídio, a vida não pode parar. O doutor Eduardo Ferreira Santos, ele vai dar um enfoque no transtorno de despersonalização, quadros psicóticos e temas da psiquiatria. E a doutora Júlia Machado trará dados importantes sobre este contexto. Apresentarei nesse instante um mini currículo dos nossos participantes. O professor Dr. Robson Cardoso Machado, ele é presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia, que é CREMERO, formado pela Universidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, especialista em Medicina da Família e da Comunidade e em Psiquiatria. Possui pós-graduação em Pediatria e Oncologia e Oncologia Pediátrica. É doutor em Biotecnologia e Inovação em Saúde pela Universidade de Miami. O doutor Humberto, ele é professor de Psiquiatria, diretor-secretário do Núcleo de Psiquiatria de Rondônia, mestrando em Ciências Aplicadas à Atenção Hospitalar, membro da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Regional de Medicina, CREMERO. Professor Dr. Eduardo Ferreira Santos é psiquiatra e psicoterapeuta, formou-se em medicina pela USP em 1977, especializando-se em psiquiatria no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, doutor em ciências médicas pela Faculdade de Medicina da USP. E a professora doutora Júlia Machado, ela é pós-doutora pela UFMG, coordenadora da residência de psiquiatria forense do Hospital das Clínicas de Minas Gerais, professora da UFMG. Em nome dos professores médicos da PROMED, Educação Médica, nós agradecemos pelo apoio na divulgação desse curso ao CONASCENS, CRM do Rio de Janeiro, Associação Médica de Brasília, Sindicato do Amazonas, Sindicato do Alagoas e demais parceiros que estão conosco nesta produção de excelência de conhecimento médico. Tenho um enorme prazer em convidar o Dr. Robson Machado para falar sobre o tema. Tenham todos uma boa noite e um excelente evento. Boa noite a todos os colegas presentes, é uma honra estar aqui representando a psiquiatria e o Conselho Regional de Medicina de Rondônia, bem como estar com colegas tão ilustres como o Dr. Eduardo, a doutora Júlia, Dr. Humberto, que são pessoas de extrema competência e excelência nesses temas da psiquiatria. Bem, a mim cabe falar sobre uma definição, sobre dar um início sobre o tema. Então, o que eu posso dizer? Que o suicídio, o comportamento suicida é uma definição abrangente que inclui, além do suicídio em si, pensamentos, planos, tentativas de suicídio
é um fenômeno presente ao longo de toda a história da humanidade, ele está presente em todas as culturas, desde sempre, que a humanidade começou a ter um desenvolvimento de grupo. Me apresento, eu sou Robson Cardoso Machado, sou psiquiatra. Boa noite a todos, principalmente aos colegas que vão palestrar após mim, doutor Eduardo, doutora Júlia, doutor Humberto. Bem, eu estava falando sobre o suicídio, então eu vou falar novamente. Então, ele é um comportamento suicida. O comportamento suicida é uma definição bastante abrangente, que inclui, além do suicídio em si, os pensamentos, os planos e as tentativas de suicídio. É um fenômeno presente ao longo de toda a história da humanidade e em todas as culturas. Ele resulta da interação de vários fatores, como psicológicos, biológicos, genéticos, culturais e, principalmente, hoje em dia, socioambientais. O suicídio pode ser definido como um ato deliberado. O desfecho de uma série de fatores que se acumulam ao longo da história do indivíduo acabam culminando no suicídio. A tentativa de suicídio já é definida como uma conduta que não tem um deslance fatal. Ela inclui qualquer dano autoafligido executado deliberadamente com uma intenção de morte. Isso ela se separa do skin peak, que é quando o indivíduo se automutila, mas ele não tem a intenção de morrer. O planejamento suicida consiste na elaboração de uma estratégia de ação, seleção, método, local e momento para que o indivíduo leve a cabo suas intenções suicidas. Diferente da ideação suicida, que ela consiste num pensamento de cunho suicida, no desejo de morrer, sem pensar no plano de ação motora. As ideações são mais prevalentes do que as tentativas e essas, por sua vez, mais prevalentes que o ato suicida fatal. Em relação, isso faz com que defina a conduta que o psiquiatra ou o médico no plantão ou qualquer colega médico possa definir qual a conduta que o paciente deve ter, definindo essas situações da tentativa e da ideação. A própria ideação, ela tem ela se divide em risco médio, risco baixo, médio ou alto. O alto seria quando já existe todo esse planejamento para a execução. Diferente do risco médio, que os planos, existe o plano de cometer o suicídio, mas não imediatamente. E o risco baixo, quando a pessoa pensa nessa situação, mas ela não tem um plano, ela não tem uma situação definida, e isso caracteriza o risco baixo. O que eu acho muito importante nessas definições não é bem a definição em si, mas o que acontece, o fenômeno que acontece no século XXI, nos dias atuais. Antigamente, se aliava a ideia do suicídio à depressão. Uma depressão grave, onde o indivíduo tinha o desejo de morte. E aí ele fazia todo o planejamento, a tentativa e podendo ser ou não fatal. Hoje em dia, no século XXI, que nós percebemos que, na verdade, existe um impulso suicida. O impulso suicida, que tem toda uma genealogia química no organismo, eu creio que os meus colegas que vão continuar a palestra vão falar sobre isso, da questão do impulso suicida. Esse impulso suicida existe, naquele momento do impulso, o desejo de morte, mas, na verdade, o desejo do indivíduo é de parar com a dor interior, com o vazio que ele sente. E aí ele busca o suicídio no impulso. E, às vezes, esse impulso pode ser fatal, infelizmente. Isso tem acontecido muito com adolescentes, jovens adultos, e isso tem aumentado muito a estatística do suicídio nos dias atuais. É claro que existem outras comorbidades, como as drogas, as substâncias psicoativas, as famílias desestruturadas, né, a vida desestruturada do indivíduo.
Bem, eu acho que eu já me alonguei bastante, estava até sem áudio, mas eu quero agradecer o momento e passo a palavra ao Dr. Humberto, aos demais colegas, para que continuem essa palestra. Nós é que agradecemos pelas palavras, foi muito esclarecedor para a gente poder iniciar. Então, agora eu vou convidar o doutor Humberto. Olá, boa noite. É um fim de tarde aqui em Rondônia. Nós estamos aqui por volta das 18h15, então ainda é claro. Vocês todos aí, acho que no sul e sudeste, pelo menos, já iniciaram a noite. Quero dar um abraço aqui no Robson, meu conterrâneo, doutor Eduardo, doutora Júlia. Prazer em estar com vocês. Não os conheço pessoalmente, espero que em breve a gente possa ter esse contato aí pessoal e próximo. Daniela, agradeço o convite e uma boa noite a todos aí que estão disponibilizando do seu tempo para ouvir a respeito do tema. Bom, com relação às questões envolvidas ao suicídio, as patologias e epidemiologias, né, as prevalências, acredito que os colegas falarão um pouco a respeito disso. E o que coube a mim aqui, nesse evento, é falar a respeito de um tema que, particularmente, eu tenho bastante curiosidade, estudo bastante, que é a história do suicídio, né? Não só tentar entender as causas, mas sim entender a fenomenologia como um todo, entender ou tentar trazer possíveis respostas, mas o que eu vejo é que sucumbem mais dúvidas quanto mais a gente estuda a respeito do tema. E, recentemente, né, eu pude participar de um livro em que o tema, né, era o suicídio, né? Então, um livro que reuniu profissionais de áreas multidisciplinares, né, psicólogos, médicos, principalmente, e coube a mim escrever a respeito do caso Vetter, né? Tão conhecido aí por, pelo menos dentro da área da psiquiatria, da psicologia, a gente fala bastante. E o capítulo desse livro foi intencionalmente chamado Dominó de Vetter, ou seja, aquilo que vem depois de um primeiro contato, né, com o tema. Então, para, né, trazer a todos aqui essa didática, né, para colocar todos na mesma página, o Sofrimento do Jovem Vetter é um livro escrito por Goethe, né? Não é o livro mais famoso de Goethe, talvez Fausto está aí merecidamente também, né, no topo da lista, mas o Sofrimento do Jovem Vetter foi um livro do século XVIII, em 1772, 74, e esse livro, né, é um romance e que, a um dado momento do romance, o Vetter ele se apaixona perdidamente pela Carlota, e é um amor platônico, né, que acaba como um desfecho muito, muito triste, culminando na morte por suicídio do Vetter. E em todo o enredo do livro, né, de uma forma muito empática, a gente consegue se colocar no papel daquele indivíduo que sofre. Então, acho que, né, o mérito do Goethe, né, por escrever tão bem, consegue nos colocar nesse pé de igualdade com quem sofre, e a gente consegue ter um olhar de mais empatia com aquele indivíduo. E o livro ele é muito bem escrito, então as vestes, né, do Vetter ali, o seu fraque azul, um colete amarelo, isso é bem retratado. E quando esse livro foi lançado, né, naturalmente ele foi um sucesso do ponto de vista de consumo, né, de leitura, porém se entendeu que após ao lançamento desse livro houve uma onda de suicídios. Inclusive, algumas pessoas que cometiam suicídio acabavam usando até as vestes, né, que lembrava o jovem Vetter. E com isso, né, houveram censuras, alguns países proibiram a comercialização do livro, algumas igrejas, né, e instituições religiosas o queimavam como um ato de protesto contra aquilo, né? E, de fato, é uma primeira história, é um primeiro relato de que o suicídio pudesse ser induzido se fosse falado a respeito dele. Mas um fato curioso é que no próprio enredo do livro, quando o corpo do Vetter é encontrado, ao lado do corpo dele estava o livro de Emília Galotti, né, o livro de Lessing, que é de 72, ou seja, 2 anos antes da escrita do livro, né, pelo Goethe, e era um tema em que essa né, participante do livro também havia cometido suicídio, ou seja, então já existia alguém antes do próprio Vetter. Então, isso faz uma percepção para a gente que realmente o tema ele é tão antigo quanto a nossa própria história. Mas o que é que acontece? Então, partindo do caso do Vetter, agora fazendo um caminho, né, prospectivo. Após essa proibição, né, houve uma série de comoções sociais, inclusive relações entre a própria comunidade médica,
e as imprensas, tanto escritas quanto faladas, no intuito de não se divulgar informações a respeito disso, ou seja, se criar, né, um tabu quase que em cima do tema, como se a não notificação disso de alguma forma pudesse proteger aquelas pessoas para que não, né, não cometessem ou não atentassem para isso. Só que o que a gente vai ver e o que foi visto de fato ao longo dos anos é que os números de suicídio eles cresceram absurdamente. A Organização Mundial de Saúde traz que nos últimos 45 anos se aumentou em quase 60% os casos, ou seja, então o não falar a respeito, ele não só não ajudou, quanto talvez até atrapalhou, né? Que talvez privasse aqueles indivíduos que sentissem algo aquele respeito, pudessem buscar ajudas ou entender o que de fato é aquilo, né? E com isso, então, a Organização Mundial de Saúde lançou, né, os seus periódicos orientando como se proceder. Aqui no Brasil, a própria Associação Brasileira de Psiquiatria também tem, né, o seu manual de boas práticas, inclusive voltado aos profissionais médicos e também de boas práticas voltadas aos profissionais de imprensa, para que noticiassem de forma correta. Ou seja, o que se partiu de uma censura lá atrás, ao longo dos anos, né, ao longo das décadas, se viu que, de fato, a censura ela não foi benéfica, tá certo? E com isso se surgem algumas dúvidas, né? Surge uma série de dúvidas com relação ao que é informação, o que é exposição e o que é incitação ao fato, né? E qual é o limite disso? O quanto a gente pode falar a respeito? Se nós formos olhar, nós estamos aqui num grupo, acredito eu, multidisciplinar, falando a respeito de um tema, mas essas conversas já se vê hoje em horários nobres, em TV abertas, ou seja, não é algo mais restrito à academia, por exemplo. E a literatura, o cinema, a pintura, né, já retrata o sofrimento há muito tempo, talvez nada tão poético quanto o sofrimento para a criação de grandes obras, né? E as figuras, né, ilustres em todas essas áreas sofrem dessas doenças e também já muitas delas acometidas pelo mesmo mal. Não vou falar, não falei a respeito dele no capítulo do livro, mas, né, Wagner já foi, né, uma grande perda há muito tempo atrás, mas que as suas músicas continuam nos deliciando até hoje. E então, com isso, com essas dúvidas com relação a todos esses limites, se vem isso. O que a gente pode falar? O que é que não pode? E o que tem talvez, de repetição com relação ao suicídio? E aí eu quero trazer alguns dados, talvez, curiosos, para que a gente possa entender disso. Primeiro, com relação a locais, né? Sabidamente, existem alguns métodos que são mais fatais do que outros quando se tenta suicídio. E quando se tem relatos de que um método pode ser mais fatal, talvez ele seja mais buscado por quem o quer ou deseja. Esse caso, ele é muito emblemático, o caso da Golden Gate, né? Uma ponte nos Estados Unidos, em que passam mais de 10 mil carros por dia, se não me engano, é esse o número. E dentro dos Estados Unidos é um dos lugares em que as pessoas mais cometem suicídio, a ponto das instituições locais trazerem algumas proteções a quem passa pelaquela ponte. Há um tempo atrás foi instalada uma rede de proteção, algo parecido com aquelas redes que se colocam embaixo dos trapezistas do circo, caso alguém pulasse, caísse nela, não caísse, né, não se chocasse em alguma embarcação ou na própria água. Foi instalado um telefone, né, o que eles chamam de crisis counseling, que é como se fosse um profissional da psicologia, enfim, que está ali do outro lado, e com os dizeres ao lado desse telefone instalado em cima da ponte, ou seja, se você não está bem, procure ajuda, pular dessa ponte pode ser algo fatal e pode, né, não ter mais volta, ou seja, para trazer aquela pessoa até o seu último instante de sofrimento, talvez alguma fonte de ajuda e algo que pode mudar, e de fato mudaram muitas vidas, porque essas ligações foram feitas e desfechos bonitos surgiram disso. Talvez falando ainda de locais, a gente pode sair do Ocidente lá para o Oriente, né, no Monte Fuji, existe lá uma floresta que se chama Akigahara, acho que se pronuncia assim, ou pelo menos próximo disso. E é o próprio nome, né, a tradução é Mar de Árvores. Então é uma floresta quase virgem, intocada, sem construções, né,
onde só se escutam os animais por ali, e que não são muitos, inclusive, então é uma floresta de fato bem silenciosa. E nessa floresta foi gravada uma novela que se chama O Mar Sombrio, foi na década de 60. E nessa novela, né, uma novela lá oriental, houve um caso de suicídio nessa floresta, e após a novela ter sido, né, lançada aos espectadores, houveram dezenas, né, centenas de casos de suicídio nessa floresta. Inclusive um caso bem emblemático de um youtuber, não faz tanto tempo, em que ele estava andando pela floresta, falando a respeito, né, do que se via lá, e ele se deparou com o corpo que recém tinha cometido suicídio. Ou seja, são essas questões que, de fato, né, nós, como sociedade, principalmente quem está envolvido com saúde mental, precisa estar atento até com responsabilidade de que forma que isso deve ser feito. Né? Claro que esse indivíduo que filmou esse corpo, ele foi, né, brutalmente criticado, né, enfim, com as devidas razões, mas são dados interessantes, ou seja, de repetições que se vê a respeito disso e, de fato, o nosso papel em cima. E uma coisa interessante que, honestamente, me incomoda muito, e acredito que deve incomodar também o Dr. Eduardo, Júlia, Robson, é quando as pessoas trazem explicações muito prontas para suicídio. Ou seja, traz uma história de um indivíduo, talvez, né, com as suas deficiências financeiras ou com os seus sabores, com os seus desamores, e como se aquilo fosse uma explicação muito clara para o suicídio daquele indivíduo, né? Se esquecendo de fatores biológicos, de fatores genéticos, de fatores socioambientais, sociodemográficos, enfim, de uma série de outras questões. Então, quando quem comete suicídio é uma pessoa talvez com né, esses adjetivos, ou seja, de pobreza ou de pouco sucesso, fica fácil, né, entre aspas aqui, para alguma pessoa explicar a sua morte. Porém, quando a morte por suicídio vem em pessoas que não se encaixam nesses padrões, essas pseudo-explicações elas vão pelos ares, né? E talvez as respostas se vão junto com as vidas que foram e que nós nunca teremos. Um caso interessante que eu trago no livro foi sobre a morte de Kurt Cobain, né? O colérico lá, vocalista do Nirvana. Acho que dia 13 agora foi Dia Mundial do Rock, então para quem gosta de rock é uma data e é um nome bem marcante. Kurt Cobain, ele cometeu suicídio em 1994, jovem, bonito, talentoso, no alto da sua fama, ou seja, com tudo que talvez a gente entenda que sejam aqueles adjetivos que sejam sinônimo de felicidade, e o que ele mostrou é que não foi. E um dado interessante é que ao lado do corpo dele foi encontrada uma carta de suicídio, e nessa carta ele explicava à esposa, aos filhos, aos amigos, aos fãs, enfim, que para ele estava muito difícil, que não dava mais. E ao final ele coloca, com amor, né, paz, amor e empatia. Então ele pede essas três coisas na carta, paz, amor e empatia. E é uma carta muito bonita, é uma carta muito emocionante. Essa carta ela foi divulgada, né, como tudo hoje, né, se perde. E em um dado momento as pessoas começaram a comercializar essa carta. Eles imprimiam, estampavam camisetas, e hoje, se vocês buscarem no Amazon, no Mercado Livre, vocês vão encontrar camisetas com essa frase. Ou seja, aquilo que ele pede ao fim da carta, que é paz, amor e empatia, não foi respeitado até hoje. Ou seja, ninguém foi empático ao sofrimento dele, ele continua sem paz e talvez sem amor. Isso talvez desmistificando a ideia de quem tem dinheiro ou de quem tem sucesso não pode ter sofrimento. Um outro caso que é interessante, que talvez marca mais a questão genética por trás do suicídio, é o caso, né, o que uma época atrás, a revista Época trouxe com o título A Sina dos Vargas, né, em que retrata o óbito, né, por suicídio do Getúlio Vargas, em 1954, né, e que, posterior ao óbito dele, o seu filho, em 97, e o seu neto, em 2011, também vieram a óbito por suicídio. Ou seja, nós, da prática clínica diária, percebemos uma relação muito forte entre o suicídio e a história familiar. Tanto é que acredito que todos os colegas aqui, quando entrevistam os pacientes que trazem essa demanda, que trazem essa ideação, no mesmo instante ou ao longo da consulta, vai perguntar sobre história familiar, porque existe um fator biológico por trás do suicídio, em que ele não pode ser negado, e muito pelo contrário, ele tem que ser investigado, compreendido e tratado. Então, falamos aqui talvez da questão, né, mais emblemática do sucesso, da beleza, da fama. Trago aqui alguma questão relacionada
a parte genética. E talvez para, né, encerrar aqui essa fala com relação aos casos, o Dr. Robson disse bem com relação aos óbitos por suicídio sempre serem relacionados às doenças mentais, principalmente a depressão. De fato, os transtornos de humor, não sei se algum dos colegas falará, mas acredito que sim, são os principais responsáveis, né, epidemiologicamente, pelas mortes por suicídio, seguidos de esquizofrenia, dependências químicas, esquizofrenia e algumas outras causas. Porém, se sabe que não é 100% dos pacientes que cometem suicídio que têm uma doença mental, né? A prevalência disso, se não me engano, algum colega pode me corrigir depois, é algo em torno de 90%, 95%, é uma prevalência muito alta, mas existem aquela porcentagem que não. E talvez para trazer, eu poderia falar dos kamikazes, né, dos pilotos, né, japoneses da Segunda Guerra Mundial, mas eu trago um caso um pouco mais recente, que é o do Jim Jones, né? Não sei se parte aqui de quem nos escuta conhece essa história, é uma história bem emblemática. Jim Jones é um pastor, né, o reverendo Jim Jones, em que na década de 70, 60, 70, ele formou o Templo dos Povos nos Estados Unidos e começou a sofrer algumas perseguições lá pelo seu comportamento. Ele, né, ele trouxe esse templo aqui para a América Central, para a Guiana, e no ano de 1978, né, já com com o Senado americano em cima dele, já com uma série de denúncias, ele, né, estimulou o suicídio de quase 1.000 pessoas que viviam nessa comunidade. Foram 998, é um número bem importante, de indivíduos que talvez não estivessem todos eles doentes, mas que entraram em algum processo, seja uma folia do, alguma coisa que a gente possa pensar a respeito do processo por trás daquilo, mas onde o suicídio ele foi de fato incitado, né? Pais envenenaram os próprios filhos, em seguida também ingeriram esses venenos. Então, assim, são alguns casos que eu trago não para tentar explicar. O objetivo da minha fala e o objetivo do capítulo do livro não é explicar, é muito pelo contrário, é trazer ao leitor e trazer a vocês todos a ideia de que o suicídio é um ato multifatorial, em que não cabem explicações prontas, em que nós devemos nos despir dos nossos preconceitos ou das nossas ideias pré-concebidas, para que nós possamos entender, para que nós possamos tratar bem os nossos pacientes, para que a gente possa ajudar quem precisa, e para aqueles que talvez não consigam ser ajudados, que nós tenhamos ao menos, né, paz, amor e empatia. Tá bem? Muito obrigado a todos aí pelas escutas, e aguardo aqui curioso a fala dos colegas. Obrigado. Nós é que agradecemos, doutor Humberto, foi ótima a sua fala, muito reflexiva, né, quando fala da questão do suicídio, que não tem uma resposta, que depende de cada um, então não é chegar ali dentro, né, do consultório e dar uma resposta de imediata, a gente precisa de todo um diagnóstico aqui por trás, né, e trata de uma dor muito grande, principalmente da sensibilidade daquele indivíduo, das famílias, dos amigos, é uma situação realmente muito complexa. Para nos apoiar, então, nesse tema, eu vou convidar o doutor Eduardo. Bom, boa noite a todos. Queria começar agradecendo a Daniela o convite para estar aqui conversando com vocês. As palavras do Dr. Humberto, do Dr. Robson, muito importantes, porque batem, e daqui a pouco vou ouvir a Júlia também, a doutora Júlia, e batem muito com um mantra, que eu virou até um mantra das minhas exposições, em que eu acredito que o ser humano é um ser biopsicossocial. Quando eu estou mais animado, eu falo que ele é biopsicossócio-espiritual, onde uma espiritualidade que não quer dizer religiosidade necessariamente, mas no tema em tela, antigamente diria em pauta, né? Hoje a gente diz em tela, a espiritualidade ela é um elemento de contenção, muitas vezes, no ímpeto suicida de muita gente. Mas, de maneira geral, né, o Humberto citou bem, o Robson também tinha levantado atrás, a questão biológica, genética. A questão biológica, genética, hoje em dia tem se dado muito valor. Ela, de fato, não é aquela biologia que se aprende no ginásio, né, azão, azinho. Há um componente biológico extremamente complicado, genético,
de interações gênicas, mutações, inversões, deleções. Há um arcabouço de ligações genéticas que tem como causa não só problemas psiquiátricos, problemas, transtornos, mas como o próprio comportamento da pessoa e questões físicas mesmo, né? Questões, por exemplo, de doenças autoimunes e doenças, câncer, por exemplo, hoje em dia se sabe que há componente genético, então a genética está muito presente. Na minha época, eu já estou formado há 44 anos, eu estou assim, eu fiz genética, e a genética na época a gente fazia só um cariótipo. Hoje você faz uma análise genômica, você pode avaliar os genes e descobrir muita coisa, né, que tem sido descoberta recentemente. Mas, de qualquer maneira, existe esse componente biológico importante que eu considero a base da estrutura da personalidade, da estrutura do comportamento, da estrutura humana. Sobre essa base, há um desenvolvimento psicológico. Ou seja, se a base não é sólida, o psicológico vai ser também complicado e vão ser inseridas naquela pessoa cognições, conceitos, qualidades e defeitos que podem abalar a sua estrutura e a sua estrutura se desenvolver de uma forma torta, vamos dizer assim, ou distópica, se a gente quiser falar. O social, a gente tem um microsocial, que são nossos problemas de dia a dia, financeiros, amorosos, bullying, né, de maneira geral, e os macros, como, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo da pandemia. Nessa pandemia, ela escancarou, né, toda uma fragilidade humana que existe mesmo, né, e colocou assim, as vísceras da fragilidade humana para ser mostradas de maneira geral, não só na mídia, né, a mainstream mídia, que está, sei lá, falando tanto. Você liga uma televisão qualquer, em qualquer telejornal, o apresentador está lá falando: bom, agora nós estamos falando da vacina, vamos mudar de tema, vamos falar da vacina. Então, a coisa está assim, de tal maneira presente que isso vai gerando também um certo desconforto social. E o lado espiritual, eu não vou, insisto, não é a questão da religiosidade, mas é a questão da transcendência. Algumas pessoas que têm essa capacidade de acreditarem, de crer, né, que há algo mais do que essa materialidade da vida. Eu gosto muito mais das teorias budistas, né, das teorias orientais, onde isso é muito importante. Né? Embora, por exemplo, Humberto citou os kamikazes, eu iria mais para trás, né, Humberto, no Araquiri, né, onde era o cara que tinha feito uma burrada na vida, né, tivesse cometido algum erro, era uma forma de recompor a sua honra, era se matar, né? Se matar com a espada, lá, o sabre, de uma maneira de se eviscerar, né? Era uma coisa assim que era aceito, era exigido pela sociedade, que é o fator social que está presente. E eu entro naquela análise de Gestalt, de que todos esses elementos, o todo é muito maior do que a soma das partes, né? As coisas ficam o ser humano é de uma complexidade enorme, mas assim, o ser humano é de extrema complexidade que fica difícil. Schumberto, Robson também falaram, a dificuldade de você definir alguma coisa, particularmente nessa questão do suicídio, onde há, claro, situações psiquiátricas claras, onde o risco de suicídio é alto, mas há aquelas situações impetuosas, ou, por exemplo, como o Humberto também citou, o caso lá do Jim Jones, né, que foi um efeito manada, na verdade, né? E não foi uma folia foi uma folia a milhão, né? Milhares de pessoas, a 1 milhar, pelo menos, de pessoas. O caso do Werther é muito falado mesmo, houve realmente um aumento de suicídios depois da publicação pelo Goethe. Claro que talvez outros livros do Goethe sejam mais importantes, mas o Werther é muito marcante para a psiquiatria, né?
porque o jovem Werther realmente mostra ali a angústia, né, que vem explícita em outros poetas, como Schopenhauer, Nietzsche, falando da inutilidade da vida humana. Isso é uma coisa muito importante. Eu, como existencialista, eu tenho e como psiquiatra, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta, tem hora que eu fico atrapalhado, né, entre o lado biológico e o lado psicodinâmico, mas tentando juntar todo mundo. Agora, o que eu percebo, assim, coloquei para a Daniela que eu ia falar mais do lado psiquiátrico, e o lado psiquiátrico existem patologias, então, em que há risco claro de suicídio. Maior que a esquizofrenia e a depressão, Humberto, é a despersonalização, a desrealização. Se você der uma consultada em índices de suicídio, esse é um quadro muito complexo em que a pessoa perde a noção de si mesma. Mas não é de uma forma como é na esquizofrenia, que ela acha que é Napoleão. Aliás, uma grande frustração minha como psiquiatra foi nunca ter visto um Napoleão na vida. Eu já vi Roberto Carlos, já vi Deus, já vi Jesus, mas Napoleão eu nunca vi. Então, a frustração, acredito que vocês também, como psiquiatras, não tenham visto Napoleão, porque era do século passado, retrasado, né? Quando Napoleão Bonaparte era uma figura importante. Hoje em dia, o pessoal nem sabe que ser Napoleão está fora de moda, que fala o Felipe Lima. E é verdade, Napoleão agora está muito na moda, estava na minha época ser Roberto Carlos, ser Xuxa. Agora também não sei quem é o personagem da vez. Mas, enfim, na desrealização, a pessoa não sabe quem ela se perde e ela tem a oscilação de estado de consciência, hora estreita, hora larga, hora baixa, tem consciência baixa, e ela, impetuosamente, ela pode tentar um suicídio, que não tentar, ela comete o suicídio, porque é um quadro mais comum em homens, e a gente sabe que homens se matam mais do que mulheres, e as mulheres tentam muito mais, quase 4 vezes mais, se matar do que os homens. O homem parece que ele, por usar geralmente métodos mais violentos e não dão saída, né? ele acaba tendo êxito na sua intenção suicida. Já as mulheres usam métodos às vezes mais light e acabam sendo cuidadas, sendo socorridas e não conseguem. Aliás, um dado interessante, deixa eu só fazer um parênteses e já volto nas patologias. Não sei se vocês sabem, existe uma sociedade mundial chamada Sociedade Exit, que ela se propõe a ensinar a pessoa a se matar. No Brasil ela não tem representante, ela tem na Colômbia, se não me engano, e na Europa, claro. Ela mostra que, primeiro, você tem um livro, aliás, como estamos falando entre médicos, tem um livro que chama Suicídio, Forma de Usar, onde é patrocinado por essa sociedade, e que ela mostra que os métodos, a falência dos métodos. Como é que você pode ficar tetraplégico se você se jogar de uma janela? Como é que você pode ficar com uma insuficiência cardíaca se você respirar gás? Como é que você pode ter um problema neurológico? Eles tentam dissuadir, mas, na verdade, eles se propõem a ouvir pessoas que definitivamente queiram se matar, porque não veem sentido na vida, e, nesses casos, eles até orientam qual é o melhor método, embora isso não seja legalizado, acho que em nenhuma legislação do mundo, né? Na brasileira, por exemplo, a indução ao suicídio do paciente é considerada um homicídio, né? Então, para nós médicos, se você ajudar um paciente a morrer, você está sujeito a uma série de sanções. Mas, voltando, então, tem a dissociação, a despersonalização, né, a desrealização, como primeira causa. A segunda é a depressão mesmo. E a depressão tem um componente maluco, que assim, a pessoa profundamente depressiva, ela tem uma ideação suicida, mas ela está tão deprimida que ela não tem força para se matar. Então, quando você começa a melhorar a pessoa da depressão, assim que ela se vê em condições ela tenta o suicídio, né? E pode, eventualmente, conseguir um êxito nisso. E nos casos das patologias psicóticas, onde a esquizofrenia é o grande
motor, né, o grande foco. Na esquizofrenia psicótica, a gente nem fala que é suicídio, porque muitas vezes a pessoa ela não quer se matar, mas como ela acha que ela pode voar, ela tem um delírio que ela pode voar, ela salta de um prédio achando que ela vai voar. Se ela tem um delírio que ela é um super-homem, ela vai parar na frente de um trem com a ideia que ela vai segurar o trem. Então, o delírio, a alucinação, ela é anterior à morte. Eu, há muito tempo, eu tinha uma cliente de consultório que ela me trouxe um caso de uma colega, ela é, inclusive, estudante de medicina, que uma colega vinha comentando que ela estava procurando ir a caminho do sol. Quando essa minha cliente me falou isso, ela falou, olha, cuidado que isso está tangenciando um delírio e corre o risco de vida. Vejam, coloquem, levem ela ao psiquiatra, dão uma olhada a uma psicóloga. Bom, passou algumas sessões, eles não conseguiram fazer nada, a menina resistia, até que um dia que a minha cliente traz um jornal desses populares aqui em São Paulo, mostrando assim, fulana partiu a caminho do céu, ela pulou do alto do edifício aqui em São Paulo, o edifício Martinelli, que não é o mais alto, mas era um dos mais altos, e estava em reforma, tinha acesso fácil. Então, assim, esses quadros dá para prever, e dá para prever o risco. O que você faz com esse risco? Você pode internar um paciente, mantê-lo sob supervisão e medicá-lo, fazer uma psicoterapia, perdão, e com isso minimizar o risco. Já outros casos, eu acho que o Humberto foi feliz em falar, que há suicídios sem explicação, né? Há pessoas que aparentemente estão bem, como o Cobain, né? Estão bem, estão no auge da fama, estão no auge, não precisa nem estar no auge, mas está bem, não tem problemas familiares, não tem problemas. Mas não existe uma angústia interna inexplicável, porque a fama, poder e o dinheiro é a busca que o homem, ser humano, tem para tentar o seu vazio interior, né? Porque é quando a pessoa não consegue encontrar um motivo para a vida. Não adianta, se eu acho que ter dinheiro eu vou ser feliz. Não, não sou feliz. Ter fama eu vou ser feliz. Não encontro felicidade. Ter poder eu vou ser feliz. Não, tendo poder não tenho felicidade. Então, a pessoa não encontra sentido para a própria vida. Isso é muito bem estudado, ou muito bem descrito na filosofia existencialista, onde eu costumo seguir 3 modelos. O modelo do Kierkegaard, que ele falava que o sentido da vida é a busca da transcendência, mas ele acabou se matando também. Depois o Sartre, que falava que a vida não tem sentido mesmo, não adianta procurar sentido na vida, que ela em si não tem sentido, é um ato tão estúpido quanto entre nascer e o morrer. E que, se, portanto, ela não tem sentido, vamos dar um sentido à vida. E esse sentido, a proposta dele era o engajamento. Para ele, na época da França ocupada pela Alemanha nazista, o engajamento era político, era lutar contra essa situação, e ele se torna comunista, depois ele deixa de ser, mas, enfim, era engajar. Para nós, de maneira geral, é ter um trabalho, se comprometer com o trabalho, ter prazer em estar trabalhando. E tem um terceiro modelo, que é o do Martin Buber, um filósofo mais recente, de origem judaica, que ele fala que o sentido da vida é a relação. São as relações, né, bilaterais, né, entre o casal, né, eu ia falar entre o homem e a mulher, mas para ser politicamente correta, tem que ser correta atualmente, tem que ser a relação entre 2 pessoas, e a relação social, o teu networking, né, onde você pode se realizar através da troca de experiências e, com isso, ir crescendo na sua vida, se sentindo mais pleno de estar em relação. De qualquer maneira, gente, assim, é importante lembrar assim, que cerca de quase 1 milhão de pessoas, 800, 900, 1 milhão de pessoas se matam no mundo por ano. Tá? Todos os anos, isso é um dado. Né?
há muito mais tentativa do que efetivo suicídio. Os suicídios ocorrem geralmente em países de classe baixa, embora se fale que ele acontece mais lá na Escandinávia, né? Há um mito, lá um mito urbano que o dinamarquês, o sueco se mata mais. Não, o pessoal da classe média, classe pobre também se mata, né? E há os métodos, né? O acesso ao método, que são os métodos mais violentos ou os métodos menos violentos, que são as drogas. Além falando em droga, da droga adicção mesmo, do álcool, da droga em si. A overdose, muitas vezes, né? A overdose é uma causa de morte, mas será que a pessoa queria se matar? Ou ela, depois de um certo nível de intoxicação, ela já não tem mais noção de quanto mais ela precisa. Então, ela vai subindo a dose, subindo, 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 em busca de algo que ela já perdeu lá atrás e acaba morrendo por causa da overdose. Para mim, né, como psiquiatra, com tantos anos de experiência, eu tenho talvez a sorte de ter perdido um cliente por suicídio e assim e é uma vigilância brutal, porque ele tinha uma síndrome de despersonalização, uma vigilância em que eu falava, eu ligava para ele diariamente, 2 vezes por dia, tinha 4 sessões por semana de psicoterapia, pedia para a mãe estar o tempo todo, tanto que um dia ele sumiu, ele não respondia telefone nem nada, eu liguei para a família foi lá na casa, o porteiro falou que ele estava no apartamento, arrombaram o apartamento, ele não estava, ele chegou logo depois, que tinha saído para comprar um celular. Mas num dia que eu tinha acabado de falar com ele, marcado sessão para o dia seguinte, ele teve alguma despersonalização e pulou da janela. Isso acontece. Aliás, é a grande marca que eu carrego em 44 anos de um paciente que conseguiu, teve êxito. Agora, aqui estava tentando ler a notícia, a pergunta. Então, assim, eu brinco, gente, porque é difícil viver nessa vida com seriedade, a gente não consegue aguentar, né? Então, eu transformei um dito popular aí, mudei um pouquinho, parodiei aquela história assim: fogo morro abaixo, água morro acima. Água morro abaixo, fogo morro acima. E a pessoa, quando quer se matar, ninguém segura. Tá? Por mais que a gente que haja programas de prevenção de suicídio, por mais que haja um CVV, que há anos, né, atende 24 horas por dia, as pessoas angustiadas na madrugada, no isolamento, particularmente nesse período de pandemia, realmente, quando a pessoa se convence que não tem saída para essa vida, ela vai tentar. E aí não adianta você internar essa pessoa, não adianta você amarrar essa pessoa, porque você não pode mantê-la amarrada. Né? Ela, uma hora que ela tiver uma oportunidade, ela vai e se mata. Eu vi paciente lá no Hospital das Clínicas, eu trabalhei 31 anos no Instituto de Psiquiatria, e atendi uma médica que tentou 29 vezes o suicídio. A 30ª ela conseguiu. Então, é uma situação que eu, como médico, me vejo assim, muito inseguro, embora a insegurança seja própria do ser humano. Né? Eu vou voltar ao budismo, aquele critério da impermanência. A segurança ela só existe na nossa cabeça, porque não há nada absolutamente seguro. Posso estar aqui falando com vocês, tem um infarto fulminante e acabou a palestra. Né? Ou a pessoa tem um terremoto, difícil de ter, mas derruba o prédio e adeus. Então, gente, assim, nós temos que aprender a lidar com essa insegurança, com alguns conceitos claros, objetivos, para saber intervir. Agora, o mais importante é o acolhimento. É você, tanto o Rodrigo quanto o Humberto estavam falando do conversar sobre isso. Se você percebe um filho, um cônjuge, um amigo que está lá meio morocochô, teve uma perda importante, brigou com a namorada, ou se divorciou, se aproxima, não se afasta. Agora, há uma tendência, às vezes, das pessoas a se afastarem. Você falou da empatia, Humberto. Falta muita empatia nesse mundo, né? Essa capacidade das pessoas
se colocarem no lugar do outro, não eu no lugar do Humberto, mas eu imaginar como que Humberto pensa conhecendo Humberto. Claro que existe um preceito também existencialista que a existência precede a essência. Antes de eu falar quem é Humberto, eu preciso conhecer Humberto. Então, eu conheço pessoas e aí você tem que entrar com o modelo dela e não o meu modelo. Meu modelo de vida é um modelo em que não há segurança, mas eu tenho que ver pessoas que têm segurança. Tá? Ele é muito importante. Coloca aqui o Felipe de novo, que o acolhimento, inclusive institucional, é muito importante. Mas o institucional, você internar uma pessoa, por exemplo, no hospital psiquiátrico, é horroroso. Não sei como é que é em Rondônia. Você também é de Rondônia, né, Humberto? Se não me engano, também. Né? Não sei como é aí no norte, porque aqui em São Paulo, mesmo havendo todas as condições socioeconômicas, é muito ruim as internações, são muito ruins as internações. O que há são centros de recuperação de alcoólatra e drogadito, alcoólatra não se fala mais, né? Alcoolista e drogadito, que, na verdade, são grandes centros de distribuição de droga. Né? E a pessoa entra lá e sai pior, né? Que nem prisão. Ele aprende lá com outros loucos e fica mais louco ainda. Mas a saúde mental, eu, como médico, como psiquiatra, eu acho fundamental que ela seja valorizada. E há movimentos sociais contra a saúde mental. Né? O famoso movimento da desinstitucionalização, desmanicomização, ele trouxe um prejuízo. Porque é claro que as instituições são ruins, mas se elas tivessem apoio da sociedade, do governo, das pessoas, elas poderiam ser muito boas e poderiam dar realmente esse apoio para pessoas das mais variadas classes sociais, das mais variadas situações, para poder serem acolhidas, tratadas e reinseridas na sociedade. De maneira geral, gente, era isso que eu queria falar, eu acabo falando demais. O, o Robson falou que ele estava falando demais, quem fala demais sou eu. Meu papel de professor foi anterior ao papel de psiquiatra. Eu comecei a dar aula quando eu estava no terceiro colegial. E aí eu dava aula para o pessoal da minha turma. O colégio estadual é assim, né? Eu tinha que estudar botânica, eu não entendia nada de botânica, não sabia distinguir um caule de uma folha. Então, eu pedi para o meu professor de biologia se eu podia dar aula para a minha turma, porque aí eu ia estudar, aprender botânica para prestar o vestibular. Então, como um bom colégio estadual, já há 50 anos atrás, ele falou, não, que bom que você dê aula. Aí eu dava aula para os meus colegas do terceiro colegial. E depois fui para dar aula em cursinho, dei aula na faculdade, dou aula ainda, até hoje, de psicologia médica, relação médico-paciente lá para os alunos da medicina da USP. E é uma forma assim, eu gosto disso. Então, obrigado. Desculpa se eu me excedi, se eu falei muita coisa, sem pé nem cabeça. Tá bom, gente? De novo, eu tenho um negócio sobre... Olha, muito legal o que o professor está colocando. Eu não sei se depois a Daniela vai recuperar essas colocações, acredito, né, Daniela? Porque estão colocações que estão aparecendo aqui para mim, muito importantes, que eu acho que vale a pena a gente discutir. Júlia, a Daniela vai passar a palavra a você. Desculpa. Eu ia falar que ladies first, mas eu fui mal educado. Daniela, as ladies não se falam primeiro. Obrigado, doutor Eduardo. Doutora Júlia, doutor Eduardo já convidou. Oi, gente, muito boa noite. Primeiro eu queria agradecer o convite, falar que é uma honra estar aqui com tantos psiquiatras ilustres e contribuir um pouquinho, né? Eu tinha montado até uma apresentação, mas na minha apresentação tem tudo que as pessoas já falaram, e para não me delongar muito mais, eu vou dar uma resumida só no que eu ia falar, né? Começando dizendo que o suicídio está aumentando, como todos já falaram, e que um dado que é muito alarmante, a cada 3 segundos, uma pessoa tenta cometer suicídio e 40 segundos uma pessoa consegue suicidar em todo o mundo. Isso dá em torno de 1 milhão de mortes
por suicídio no mundo, ou seja, uma prevalência altíssima. E em termos de anos de vida perdidos por incapacidade, que é um índice de impacto na sociedade, impacto social que a OMS ela tem como um índice importante, o suicídio tem esse deles, né, o índice de anos de vida perdidos por incapacidade, igual ao dos homicídios e das guerras, e do dobro de diabetes mellitus, por exemplo. Então, é um índice muito alarmante que vem crescendo, que apesar de ainda ser maior em idosos, o aumento está sendo maior em jovens, ou seja, a taxa de incidência é maior em jovens do que no resto da população, o que é muito alarmante também, porque quanto mais jovem a pessoa morre, mais são os anos de vida perdidos, né? Tanto por incapacidade quanto por perda de anos de vida mesmo. Então, a gente vê que é um tema super importante, né, de ser abordado, e como o doutor Eduardo falou, ele mencionou, apesar de a gente ter essa noção de que os países ricos e as pessoas ricas, elas suicidam mais, e realmente existe um viés nos nossos dados, na nossa literatura, que os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos têm uma subnotificação dos casos de suicídio. Então, esse pode ser um dos motivos pelos quais a gente vê tanto índice baixo, né, tanto na pobreza quanto nos países em desenvolvimento. Isso não significa que a gente não deve se alarmar com isso, né? Mesmo porque o suicídio acontece aí em todos os níveis socioeconômicos, culturais, né? Igual já foi falado muito aqui. E esse tema também é importante da gente falar, igual a gente está fazendo essa live aqui, porque a maioria dos pacientes que suicidam, eles procuram, no mês anterior à sua morte, um médico que é um clínico geral ou generalista, e não um psiquiatra, não um profissional de saúde mental. Então, isso nos indica também, né, uma grande alerta de que todos os médicos têm que estar preparados para, pelo menos, identificar aí um maior risco inicial e, pelo menos, encaminhar para um profissional de saúde mental. Porque, por mais que a gente não saiba prever exatamente o risco, quem vai suicidar realmente, quem não vai, dá para a gente estimar, em média, assim, né, aproximadamente, aquelas pessoas que têm uma maior chance de cometer o suicídio e atuar sobre isso. Como o doutor Eduardo falou, né, é bem colocado, é lógico que não tem como evitar uma pessoa que tem aquela certeza, mas em muitos casos a gente consegue reduzir o risco, principalmente tratando as doenças mentais, principalmente daquelas pessoas que não tinham acesso aos profissionais de saúde mental, que acontece muito na nossa população, né, aqui no Brasil, principalmente, né, é difícil de ter acesso ao profissional especialista em saúde mental, e quando a gente aumenta o acesso, a gente previne muitos casos de suicídio, ou pelo menos reduz o risco e aumenta os anos de vida dessas pessoas, né? Porque de 80% a 90% das pessoas que suicidaram, elas tinham um transtorno mental, principalmente a depressão, né? E os sintomas mentais, como o doutor Eduardo falou, desrealização, despersonalização, mas a depressão é muito importante, a depressão tem tratamento, né? Então, é muito importante que a gente identifique esses pacientes que estão adoecidos, psiquiatricamente falando, para a gente, pelo menos, atuar sobre as doenças mentais e indiretamente reduzir o índice de suicídio, né? Importante sempre lembrar que o suicídio não é uma dicotomização, é um espectro, igual a gente tem hoje em dia, espectro dos transtornos autistas, né? É um comportamento espectral que vai desde uma ideação, né, uma vontade, depois uma ideação, até o suicídio completo. E a vontade de suicidar, ela não é tudo ou nada, né? Na maioria, os estudos mostram que a maioria das pessoas que querem suicidar, elas se encontram ambivalentes ainda, né? Naquele estado de contemplação, de ambivalência.
Então, é claro que aquelas pessoas que têm a certeza, elas vão fazer, mas tem muitas pessoas naquele estado de ambivalência e que flutuam ao longo desse espectro da ideação suicida. Isso faz com que a gente tenha uma chance também, né, de identificar essas pessoas e atuar um pouco sobre isso. Muito importante a gente sempre analisar a história de tentativas prévias, porque o suicídio é multicausal, não existe uma causa, um fator de risco que isoladamente leva ao suicídio. Na verdade, é uma conjunção entre vários fatores de risco e de proteção, né? Ausência de fatores de proteção e presença de fatores de risco, que em conjunto, atuando juntamente com a genética, né, que se manifesta como uma epigenética, que é uma manifestação externa, né, do meio ambiente atuando sobre a genética. Todos esses fatores juntos, associados, eles vão culminar numa ideação suicida, ou num comportamento suicida, ou num suicídio de completo. Mas é muito importante a gente analisar a história prévia de suicídio, porque ao contrário do que algumas pessoas pensam, né, tem gente que pensa que quem tentou uma vez só estava fazendo para chamar atenção e não vai tentar de novo, mas não. Os estudos também mostram que pessoas que já tentaram anteriormente têm mais chance de tentar das próximas vezes, e uma hora ela pode conseguir. É o que realmente acontece, na maioria das vezes. Então, a maioria das pessoas que morreram por suicídio tentaram mais de uma vez antes. Ou seja, é um fator importante da gente analisar, né, na nossa anamnese médica, e perguntar se a pessoa já tentou cometer, ou se ela pensa em morrer, se ela pensa em suicidar. Isso é muito importante, não desencadeia o suicídio, que é um outro mito aí que a gente tem, né? A perguntar vai fazer uma pessoa que não pensa começar a pensar, não. A pessoa que não pensa em suicidar não vai começar a pensar porque você perguntou, né? Óbvio que tem formas de perguntar, mas a gente deve abordar, porque aquela pessoa que já está pensando vai se sentir mais acolhida, vai ter mais empatia, uma transferência melhor com você, e a chance dela falar é muito maior. E quanto mais ela fala, maior é a chance da gente ajudar, né? Maior é a chance dela ser ajudada. Existem os fatores que a gente fala que predispõem, que são mais esses fatores de base, que os colegas já falaram, né? Por exemplo, os homens, né? O fato de ser homem aumenta de 3 a 4 vezes a chance de suicídio. As mulheres tentam mais, mas os homens cometem mais, principalmente porque os homens usam métodos que matam mais facilmente, que são mais letais. Então, tem esses fatores que predispõem o sexo, o estado civil, então os estudos mostram que os divorciados têm mais chance e tal. A idade, né, os jovens e os idosos estão aumentando, principalmente em jovens. Mas tem, além desses fatores predisponentes, tem os fatores que precipitam, que são aqueles fatores mais agudos. História recente de separação, de divórcio, de perda, de luto. Então, tudo isso precisa ser analisado na hora que a gente vai falar sobre o risco de uma pessoa cometer um suicídio. E existem fatores que protegem também, né? Que são super importantes. A espiritualidade, que é diferente de religiosidade, é um dos principais deles, que os colegas também falaram. Religiosidade é ter uma religião, espiritualidade é acreditar em algo maior do que o que a gente consegue enxergar e palpar, do que é material. Então, a espiritualidade, independentemente da pessoa ter uma religião ou não, é um fator que protege muito e que a gente pode ajudar as pessoas a desenvolverem, né? Não estou falando a gente como médico só, não. A gente como uma sociedade, né? Em geral. O acesso aos cuidados de serviços de saúde mental é um fator protetor. A gravidez e o cuidado por filhos pequenos, o índice de suicídio reduz muito, né? Então, o fato de ser responsável por pessoas que dependem de você também ajuda a prevenir o suicídio. E a criação de um laço com a sociedade, com famílias, com amigos, sensação de pertencimento. O ser humano precisa disso, né? Tanto de se sentir importante, quanto de se sentir que pertence
a uma comunidade que é bem aceito por ela. Por isso que esses grupos são importantes, grupo de enlutados, grupo de mulheres com esclerose múltipla, grupos de mães que perderam filhos por suicídio. Isso não é uma bobagem. Quando você conversa com alguém que passou pela mesma coisa que você está passando, que enfrentou as mesmas dificuldades, você se sente, primeiro, que pertence a algum lugar. Segundo, você sente que isso que você está sentindo é válido, que não é uma invenção da sua cabeça. E terceiro, que você tem apoio de pessoas que já passaram por aquilo e que te dão dicas, né, do que ajudou, do que não ajudou. Então, a gente encaminhar esses pacientes é importante. E apesar de a gente falar em classificação de risco, os livros até classificam de forma meio arbitrária, assim, meio dicotômica em baixo, moderado e alto, a gente vê que na prática não é assim tão certinho, né? Apesar de existir essa classificação. As pessoas variam ao longo do tempo. Igual eu falei, além de existir uma ambivalência, hoje a pessoa pode estar mais propensa a suicidar, e daqui a alguns dias não. Por isso que a avaliação é transversal, não tem como eu prever com muita assertividade, né? Por isso que é tão difícil a gente ser psiquiatra e se responsabilizar pelo risco de suicídio do outro, porque esse risco a gente avalia de forma transversal. Hoje ele foi na minha consulta, eu achei que ele está melhor, que ele tem menos risco, mas até isso é um risco, porque quando a gente começa a tratar uma depressão e a pessoa que não tinha nem energia para suicidar, ela passa a ter energia, inicialmente tem um pequeno aumento do risco por causa disso, porque a gente melhora a energia psicomotora antes de melhorar a cognição, o humor mesmo, né, a depressão em si. Então, isso faz com que a pessoa que nem tinha energia para colocar um planejamento em ação, passa a passar ao ato, né? A agir de acordo com a melhora inicial da energia psicomotora. Então, a gente tem que ter cuidado até com essa melhora inicial, porque também a gente vê na prática clínica que existe um pouco de melhora antes de ter o ato suicida. Tanto por isso que eu falei, quanto porque a decisão de se cometer um suicídio gera um alívio naquelas pessoas. É como se elas falassem, agora eu já sei o que eu vou fazer, então agora eu posso ficar em paz comigo mesma. Agora eu já sei como eu vou dar cabo ao meu sofrimento, como eu vou tirar o sofrimento, porque na verdade, no fundo, essas pessoas que suicidam, elas não estão querendo colocar um fim à vida, elas não querem morrer, elas querem terminar o sofrimento. E como elas não acham outra alternativa, a desesperança é muito grande, né? A esperança de que as coisas vão ficar melhores, ela não existe, então é uma desesperança. O desespero causado pela dor intensa, ele leva a esse ato de querer terminar com a dor a qualquer custo. Não terminar com a vida especificamente, mas terminar com a dor, né? Então, essas pessoas estão desesperadas mesmo, né? É uma falta de esperança ou uma falta de sentido na vida, na existência, né? Já passaram por tanta coisas que não vem mais outra saída, né? Então, é isso que eu queria falar, assim, para a gente ficar atento aos fatores de risco, ficar atento a todos os pacientes, são todos os pacientes que têm qualquer queixa relacionada à saúde mental, devem ser avaliados com relação ao risco de suicídio. Todo médico tem que saber perguntar, tem que saber analisar e principalmente encaminhar quando isso é necessário, porque a gente aumentando o índice de tratamento de transtornos mentais, a gente previne muitas mortes de suicídio, ou pelo menos tentativas de suicídio, que também causam perda de capacidade para o trabalho, prejuízo na qualidade de vida e na funcionalidade das pessoas. Então é isso, muito obrigada. Nós que agradecemos as suas palavras, Júlia. O indivíduo ele tem, né, que buscar um sentido à vida, um sentido à sua identidade. O papel de vocês é muito importante, né, principalmente vocês como profissionais da psiquiatria nesse acolhimento aí no consultório, os demais médicos também, né, para tratar essa saúde mental, que hoje a gente precisa de ter um olhar
principalmente pelo momento que nós vivenciamos, né? Então, assim, a gente está numa sociedade que ela está muito insatisfeita economicamente, socialmente, né? A questão do acolhimento, então a gente precisa, sim, de mais empatia. Eu vou fazer uma pergunta, né, que chegou aqui para a gente, que grupos de autoajuda, como neuróticos anônimos, existe algum voltado para o público de automutilação ou com ideias suicidas? Aí fica à vontade para, né, quem quiser responder, se souber, um pode complementar. Só esses dois sinais, automutilação e ideação suicida, já me levam a um diagnóstico, que é o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Né? O transtorno de personalidade borderline, ele é um transtorno de personalidade insegura de si, tipo borderline. E aqui no Hospital das Clínicas, em São Paulo, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, eu creio que está funcionando um grupo de atendimento a essas pessoas. E havia o projeto, como eu me aposentei, me afastei um pouco do hospital, havia um projeto de se criar mesmo esses grupos de autoajuda, né, das pessoas poderem conversar, porque o borderline ele é um quadro muito grave, né, também com alto risco de suicídio. Né, e aí vai muito mais, geralmente são mulheres que têm não inseguras de si, elas são dependentes, elas se agarram a qualquer relacionamento geralmente tóxico, que acaba mais intoxicando do que salvando. Então, eu sugeriria que procurasse no Hospital das Clínicas o Dr. Erlei Sassi, que é especialista em transtorno de personalidade borderline. Talvez exista, porque era um projeto. Agora, os projetos no serviço público eles se perdem pelo caminho, mas tem um atendimento de pessoas com esse quadro. Ok, nós temos aqui uma outra pergunta, que é, considerando os fenômenos elementares da psiquiatria, podemos dizer que a estrutura psicótica tem uma tendência ao suicídio ou ao act out, passagem ao ato, maior do que uma estrutura neurótica? E o traço de neurose obsessivo tem mais sucesso na ação suicida em comparação com a estrutura histérica? Bom, foi uma pergunta complexa, com várias vertentes aí dentro de uma mesma questão. Talvez, iniciando pela questão do paciente psicótico. Como o Dr. Eduardo bem disse, o indivíduo psicótico, né, a esquizofrenia, por exemplo, existe uma prevalência alta de suicídio. Mas se nós formos voltar à fala do Dr. Robson, o ato de suicídio é um ato deliberado onde o indivíduo quer voluntariamente acabar com a própria vida. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu vou dar exemplo de um paciente que tentou suicídio, um paciente que eu tenho aqui em Rondônia, e quando chegou a mim a notícia que ele havia tentado, felizmente ele não conseguiu, aquilo me assustou bastante porque ele era um paciente esquizofrênico, mas ele era sempre muito feliz, ele era sempre muito risonho e não era uma pessoa a qual eu esperava aquilo, né? Não que não pudesse acontecer, é claro. Porém, quando eu fui conversar com ele, ele ainda estava num surto psicótico. Ele me relatou que o que motivou ele a cortar o pescoço, a tentar o suicídio, ele estava alguns dias sem dormir e a mãe falou que ele precisava de dormir de qualquer jeito. E ele entendeu que talvez aquilo fosse ajudar ele a dormir, ou fosse fazer ele apagar. Então, assim, talvez, né, se nós fôssemos olhar a estatística, ele entraria na estatística de um indivíduo que cometeu suicídio. Mas se nós formos aplicar a ele o conceito que o Dr. Robson trouxe, ele não tentou deliberadamente e voluntariamente por fim à própria vida. Então, o que preocupa no indivíduo psicótico, na maioria das vezes, é a sua impulsividade. É o indivíduo que, pela impulsividade, ele pode se expor a determinados riscos, tomar determinadas atitudes, e aquilo ser potencialmente fatal. Agora, quando nós comparamos, por exemplo, as estruturas neuróticas e as psicóticas, as neuróticas acabam prevalecendo. Se nós formos falar dos transtornos de humor, né, das próprias despersonalização e desrealização que o Dr. Eduardo bem trouxe, então, existem isso. Porém, dentro das estruturas neuróticas, se nós formos falar de patologias, talvez trazendo um pouco dos critérios aqui, nós podemos fazer aquelas descrições de diagnósticos multiaxiais. Então, nós temos as patologias de eixo 1, né, as depressões, os transtornos bipolares,
E nós temos os eixos 2, que são os transtornos de personalidade. Então, sabidamente, algumas personalidades têm um risco maior de tentar suicídio. O borderline, por exemplo, é uma dessas personalidades. Se nós formos comparar com alguma outra, por exemplo, o antissocial tem uma prevalência menor se comparado aos borderline. Então, não dá para a gente ser muito simplista nas categorizações, porque a gente pode cometer erros pelos nossos próprios vieses, entende? E tentar classificar o paciente dentro de uma estrutura e talvez usar aquilo como único fator de corte para quem tem maior ou menor risco, né? É interessante a gente sempre ter a ideia de que os pacientes suicidas, eles não têm cor, sexo, cara, idade. O que nós podemos ter ainda hoje é a nossa prática clínica munida dos fatores de risco, dos fatores de proteção, entender, né, como a doutora Júlia bem disse, quais são os fatores de proteção. Ele tem família, ele tem uma religiosidade, uma espiritualidade, ele tem filho, ele é economicamente ativo, ou não, esse indivíduo é divorciado, ele é desempregado, ele não tem filhos. Então, através disso, existe até para critério de curiosidade mesmo, algumas pesquisas até com inteligência artificial. O Dr. Ives, né, da URGS, lá do Rio Grande do Sul, ele tem trabalhado com essas questões relacionadas à database, né, com inteligência artificial para tentar predizer qual é o indivíduo com maior ou menor risco, enfim. Então, existem pesquisas que se policiam isso, mas eu acho que a gente tem que, né, temas e aulas como essas, elas têm que servir para nós abrirmos mais os nossos olhos, para nós estarmos mais atentos, para a gente evitar usar as nossas réguas para medir os nossos pacientes, ou seja, né, aquilo que vem a empatia, é de fato entender o que se passa dentro daquela estrutura, dentro daquele pensamento, dentro daquele funcionamento. Mas, voltando então ao início da pergunta, sim, existem algumas diferenças entre essas estruturas psicóticas e neuróticas, e dentro dos próprios diagnósticos as coisas também, elas se misturam um pouco em algum momento, mas elas se diferenciam pelas suas prevalências. Acho que é isso. Não sei se algum colega quer complementar. Eu só queria fazer uma observação, que você começou falando do rapaz que queria dormir, então cortou o pescoço. E há um mito também, uma lenda urbana, do escorpião, né? O escorpião se mata, seria o único animal que se mata. Na verdade, ele não se mata. Quando ele fica no círculo de fogo, ele se encolhe e o Kelson, ele bate na cabeça dele. Então, ele se envenena com o próprio veneno. Mas ele não quer se matar. Na verdade, foi um movimento involuntário que o leva a morrer. Então, nesse caso, como você falou, vai entrar no grupo dos suicídios, mas não foi uma intencionalidade de matar, né? O cara se matou, mas ele não queria se matar, ele queria uma outra coisa, como eu falei naquela hora. O cara quer voar, o cara quer segurar. É interessante você falar, ele queria dormir, né? Então, uma situação assim, que para o psicótico tem a crítica ao juiz. Você sabe, o que caracteriza um quadro psicótico é a perda do juízo e crítica. Ele não é capaz de avaliar a coisa e de comparar os valores, né? De dar um valor e de comparar os valores. Então, o psicótico, eu questiono muito a questão. Em quadros de esquizofrenia residual, eu acho que há quadros mesmo de suicídio mesmo, quando a pessoa se vê inútil, né? Na esquizofrenia residual, ele não consegue trabalhar, ele não consegue se relacionar, ele vaga pela vida. Então, nesses casos, sim, ele quer dar fim com aquele sofrimento que ele está vivendo. Agora, em pleno surto, eu acho que é uma questão assim de má interpretação da vida. Mas só um detalhe. Mais alguém quer complementar? Não? A gente está chegando ao final, né? É um tema super relevante, a gente teve vários elogios aqui. Eu vou estender todos esses elogios aos nossos palestrantes. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite e ter, né, trazido para esse debate tantas reflexões profundas que agregou muito aí na aprendizagem de todos. Eu gostaria, então, né, mais uma vez, de agradecer a todos os participantes, né, em nome do corpo docente da APROMED,
por esse momento maravilhoso de grandes aprendizados e agradecemos também os nossos colaboradores da Promed pelo trabalho de excelência, com muito cuidado, com cada detalhe para garantir sempre o sucesso dos nossos eventos. Uma excelente noite a todos e até a próxima. Forte abraço.